Olá, queridos estudantes da EJA, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Luara e nós vamos para mais uma aula de matemática. Pessoal, e o tema da nossa aula de hoje vai ser qual, né? Será expressões algébricas e grandezas inversamente proporcionais. Então, hoje a gente fala a respeito de duas temáticas, tá? Uma que se relaciona à temática da nossa aula passada, onde a gente falou sobre grandezas diretamente proporcionais, e agora a gente fala sobre grandezas inversamente proporcionais. E a outra que é a expressão algébrica, mas que também faz essa relação entre grandezas, né? Que são as nossas variáveis. Beleza? Então, vamos começar com as expressões algébricas. Acompanha comigo. Você sabia que essa relação de grandezas diretamente proporcionais, ela pode ser representada na forma de expressão algébrica? Para fazermos, então, essa representação algébrica, nós vamos retomar a ideia da situação apresentada no início desse tópico. Então, pessoal, o que ele está dizendo, né? Que a gente pode representar essas grandezas diretamente proporcionais por meio de uma expressão algébrica, né? E aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos retomar o exemplo da nossa aula anterior, que a gente começou a trabalhar com aquela receita de bolo, para a gente poder conseguir fazer, então, uma transformação dessa situação da receita de bolo para uma expressão algébrica, beleza? Então, bora lá. Então, temos uma receita de bolo que servem 10 pessoas, mas serão convidadas 20 pessoas para essa comemoração. Beleza. Nessa receita, para 10 pessoas, recomenda-se que use, né, 2 xícaras de açúcar. Então, quantas xícaras de açúcar deverão ser usadas numa receita para 20 pessoas? Isso aqui é bem simples, né, pessoal? Porque nós temos 10 pessoas e a gente sabe que 20 pessoas é o dobro. Então, a gente simplesmente vai multiplicar essa quantidade de xícaras de açúcar aqui por 2. Veja, então, que sabemos que serão usadas 2 xícaras de açúcar na receita para 10 pessoas e para 20 pessoas a quantidade de xícaras de açúcar é um valor desconhecido. O que ele está dizendo em relação ao valor desconhecido, pessoal? A gente utiliza o valor desconhecido, que é a nossa famosa variável x, para determinar alguma relação entre grandezas. Certo? Então, como x é o que a gente quer encontrar, é o valor desconhecido, a gente consegue, então, transformar, ou seja, traduzir essa nossa situação da língua portuguesa para a linguagem algébrica, que será, então, por meio da nossa expressão algébrica. Como é que vai ficar isso, então? Acompanha comigo. Logo, então, para escrever essa situação na forma de expressão algébrica, nós vamos usar uma letra para representar esse valor desconhecido. Assim, nós vamos escrever, né, a nossa situação da seguinte maneira. Temos aqui, então, a tabela, onde vocês veem, né, que na primeira coluna nós temos xícaras de açúcar, na segunda coluna a gente tem o número de pessoas. Então, 2 xícaras de açúcar para 10 pessoas, x xícaras de açúcar para 20 pessoas. Então, o x aqui entrou como nosso valor desconhecido. Como é que a gente encontra, então, esse resultado? A gente escreve razões. Lembra que razões são nada mais do que frações. Então, eu vou colocar 2 sobre x igual a 10 sobre 20. Como é uma igualdade, eu posso resolver como se fosse uma regrinha de 3, multiplicando cruzado. Ou seja, 10 vezes x, que é 10x, 2 vezes 20, que é igual a 40. Então, a expressão algébrica que representa essa nossa situação será, então, 10x igual a 40. E a gente consegue transformar, então, qualquer relação entre grandezas por meio da linguagem matemática, que são as nossas expressões algébricas, beleza? Então, vamos continuar aí analisando comigo. Bora lá. Aí, pessoal, então, nessa igualdade entre razões, né, como é que a gente faz a leitura dessa situação? A gente diz que 2 está para x, assim como 10 está para 20. Ou seja, são 2 xícaras de açúcar para 10 pessoas, então serão necessárias x xícaras de açúcar para 20 pessoas, né? Então, em resumo, 2 está para x, assim como 10 está para 20.
Depois de montada, então, essa nossa igualdade entre as razões, nós podemos multiplicar cruzado, que foi exatamente o que eu expliquei para vocês. E assim a gente chega na nossa expressão algébrica, que será 10x igual a 40, e que a gente consegue resolver essa expressão algébrica. Como? Eu vou trazer esse 10 que está multiplicando o x, passar para o segundo membro da minha equação como operação inversa. Então, se ele está multiplicando, eu vou passar dividindo. Portanto, o nosso x ficará igual a 40 dividido por 10, ou seja, o valor desconhecido é x igual a 4. E a gente consegue até fazer como se fosse uma prova real. Como? É só a gente analisar, né? Se a gente dobrou a quantidade de pessoas, a gente também tem que dobrar a quantidade dos ingredientes da receita. Então, se eram 2 xícaras de açúcar, bastava eu multiplicar por 2, então eu obteria 4 xícaras de açúcar, exatamente o que a gente descobriu, beleza? Então, vamos continuar aí analisando essa nossa expressão algébrica. Bora lá. Logo, então, pessoal, serão necessárias 4 xícaras de açúcar numa receita para 20 pessoas. E aí eu trouxe mais alguns exemplos aí para vocês de grandezas diretamente proporcionais. Vamos começar aqui com o exemplo de número 1, que diz o seguinte: um determinado remédio são recomendadas 3 gotas para cada 2 quilos de peso da pessoa. Então, qual a dosagem necessária para uma criança que pesa 18 quilos? Então, eu desenhei a tabela, gotas de remédio, peso em quilos. Então, eu tenho 3 gotas para 2 quilos, x para 18 quilos, que é o que a gente quer, né? Escreva a razão, então, 3 sobre x é igual a 2 sobre 18. Vou multiplicar cruzado, 2 vezes x, 2x, 3 vezes 18, 54. Vou passar aquilo que está multiplicando dividindo, então fica 54 dividido por 2, portanto, x é igual a 27. O que isso significa, né? Significa, então, que serão necessárias 27 gotas de remédio para uma criança que pesa 18 quilos. Então, o que nós fizemos aqui? Nós traduzimos, então, o nosso problema por meio de uma tabela, escrevemos, então, a igualdade entre razões, multiplicamos elas cruzadas por meio da propriedade das proporções, encontramos, então, uma expressão algébrica e resolvemos essa expressão algébrica para encontrar o nosso valor desconhecido. Tranquilo? Então, vamos continuar resolvendo mais exemplos. Bora lá. Exemplo de número 2. Diz o seguinte: todos sabemos da importância da água em nossa vida, mas você sabe o quanto de água devemos beber por dia para mantermos o nosso corpo hidratado? Vamos lá. Alguns profissionais, então, recomendam que bebamos, né, média de 35 ml de água por dia para cada quilo de peso. Dessa forma, quantos ml de água uma pessoa que pesa 52 quilos deve consumir diariamente? Aí a gente escreve, né, 35 ml de água para 1 quilo, x para 52 quilos. Escrevemos as razões, 35 sobre x igual a 1 sobre 52, multiplicamos cruzados, x vezes 1 é x, 35 vezes 52 é 1.820 ml. O que significa então, pessoal? Que uma pessoa que pesa 52 quilos, ela tem que beber no mínimo 1.820 ml de água por dia. Beleza? Então, nós fizemos que nem a gente fez no exemplo de número 1, né? O que nós fizemos aí? Nós analisamos o nosso problema, escrevemos ele por meio de uma tabela, escrevemos as razões que representavam o que estava escrito na tabela, multiplicamos cruzado, encontramos uma expressão algébrica, resolvemos a expressão algébrica e encontramos o valor do x. Beleza? Então, vamos continuar. Usando, então, essa forma de resolução, nós podemos calcular várias grandezas diretamente proporcionais. O que eu estou dizendo aí para vocês? Que vocês podem usar esse mesmo formato para resolver situações, problemas com as grandezas que são diretamente proporcionais. Beleza? Tranquilo? Certo. Agora, a gente vai entender um pouco a respeito das grandezas que são inversamente proporcionais. Bora lá. Grandezas inversamente proporcionais. Agora que nós já vimos sobre grandezas diretamente proporcionais, nós vamos estudar as inversamente proporcionais.
Vamos observar então, novamente, outra conversa aí entre a Moema e o Josué. Josué, nesse final de semana, eu e minha família viajamos de Goiânia a Brasília com a velocidade de 60 km por hora e gastamos 4 horas. Eu e minha família também fomos de Goiânia para Brasília, mas nós gastamos somente 2 horas. Você percebeu então que o tempo que a família de Moema gastou foi o dobro do tempo da família de Josué? Vejam, ó, se ela gastou 4 horas e Josué gastou 2 horas, então quer dizer que a Moema gastou o dobro, porque eu sei que 2 vezes 2 é igual a 4 horas, beleza? Então a gente vai analisar essa situação para eu mostrar para vocês então um exemplo de grandezas que se relacionam, mas essas grandezas vão se relacionar de maneira indireta, tá? Como é que é essa maneira indireta? Acompanha comigo. Então, nós podemos notar nas situações que existe uma relação entre essas duas grandezas, que é a velocidade e o tempo. Porém, ao analisá-las, nós verificamos que quanto maior for a velocidade, menor será o tempo gasto. Quando isso acontece, então, nós dizemos que as grandezas são inversamente proporcionais. Ou seja, enquanto uma aumenta, a outra diminui. Então, de maneira geral, pessoal, é isso, tá? Grandezas inversamente proporcionais é quando uma está aumentando e ao mesmo tempo a outra está diminuindo, tá? É proporcional a relação que tem entre essas grandezas, mas enquanto uma aumenta, a outra diminui. Ou então, enquanto uma diminui, a outra está aumentando, beleza? Tranquilo? Então, vamos continuar analisando aí essa nossa situação. Bora lá. Pergunta-se então, qual a velocidade média que a família de Josué viajou? Vamos tentar descobrir. Nós podemos então observar em nosso dia a dia que quanto maior for a velocidade que andarmos, menor será o tempo que a gente gasta para fazer um determinado percurso. Usando então essa experiência, os conhecimentos matemáticos que a gente já aprendeu e já resolveu em situações apresentadas, vamos analisar. Como a família de Josué gastou a metade do tempo gasto pela família de Moema, isso é o mesmo que dividirmos por 2, o tempo gasto pela família de Moema. Sabemos então que são grandezas inversamente proporcionais, pois para diminuir o tempo da viagem, nós devemos aumentar a velocidade. Sendo assim, se a gente dividir o tempo por 2, então nós devemos multiplicar a velocidade também por 2, né? Por quê? Porque se a gente tem grandezas inversamente proporcionais, enquanto uma grandeza a gente vai estar dividindo, a outra a gente vai ter que multiplicar, beleza? Sempre fazendo operações inversas, beleza? Então acompanha. Então temos aí 60 vezes 2, que é igual a 120 km por hora. E aí, trouxe mais alguns exemplos para vocês, para a gente analisar essas grandezas. Ana resolveu pintar seu quarto e para isso gastou 7 dias. Se Ana tivesse pedido ajuda à sua irmã, considerando que a sua irmã tem a mesma agilidade que a Ana, em quantos dias as duas juntas terminariam a pintura do quarto? Nesse caso, então, quanto mais pessoas estão trabalhando, em menos dias elas terminarão aquele trabalho, né? Então, tá aumentando a quantidade de pessoa e diminuindo a quantidade de dias. Então, aqui, novamente, temos grandezas que são inversamente proporcionais, beleza? Então, continua comigo. Então, se são grandezas inversamente proporcionais, a quantidade de pessoas foi multiplicada por 2, então nós teremos que dividir a quantidade de dias por 2. Assim, eu vou pegar a quantidade de dias que é 7, 7 dividido por 2, eu vou gastar então 3 dias e meio. Logo, as duas juntas vão gastar 3 dias e meio para pintar aquele quarto. Vamos para a próxima situação. A gráfica Supertotal produz uma determinada quantia de cartazes em 24 horas, utilizando 3 máquinas. Mas para a produção atual, utilizará apenas 2 dessas máquinas. Nessas condições, quantas horas a gráfica Supertotal gastará para produzir a mesma quantidade de cartazes?
Então, nesse caso, o que está acontecendo? Quanto menos máquinas trabalhando, maior será a quantidade de horas necessárias. Então, quer dizer que eu estou relacionando aí a grandeza quantidade de máquinas com a grandeza quantidade de horas trabalhadas. Então, se eu estou reduzindo a quantidade de máquinas, consequentemente vai aumentar a quantidade de horas para eu entregar aquele determinado produto, né? Aquele determinado trabalho, beleza? Então, aí temos grandezas inversamente proporcionais novamente, beleza? Então, vamos analisar. Logo, são grandezas inversamente proporcionais e nós temos a seguinte solução, então. As 3 máquinas juntas gastaram 24 horas. Isso quer dizer que cada máquina trabalhou 24 horas. Portanto, para sabermos o total de horas trabalhadas, nós vamos somar o 24 3 vezes, ou simplesmente pegar esse 24 e multiplicar por 3. Com isso, nós saberemos quantas horas cada uma das 2 máquinas gastará para produzir essa mesma quantidade de cartazes. E aí, eu tenho a situação, fazer 24 mais 24 mais 24 ou simplesmente 24 vezes 3, que é igual a 72 horas. Certo? Então, como o número de máquinas diminuiu de 3 para 2, nós devemos dividir as 72 horas por 2, para a gente saber quantas horas cada máquina deverá trabalhar. Então, eu pego o meu 72, divido por 2, que dá exatamente 36 horas, né? Logo, as 2 juntas, elas vão gastar o quê? 3 dias e meio para pintar aquele... Opa, desculpa, gente. Essa aqui não. Analisem aqui comigo. Portanto, com apenas 2 máquinas trabalhando, serão necessárias 36 horas para a gráfica concluir o trabalho. Essa resposta aqui era do nosso exemplo anterior, então analisem somente aqui. Então, pessoal, é isso o que eu queria trazer para vocês hoje, né? Que era essa relação das grandezas diretamente proporcionais, escritas por meio de uma expressão algébrica, e a relação das grandezas que são inversamente proporcionais, que para a gente poder resolver, analisar, encontrar aquele valor desconhecido, é só vocês pensarem nas operações inversas, né? Por exemplo, qual que é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Qual que é a operação inversa da divisão? É a multiplicação, tá? Então, se acontece uma multiplicação, se está aumentando, eu vou ter que diminuir. E como é que eu diminuo? Dividindo. Agora, se está diminuindo por meio de uma divisão, eu vou ter que aumentar por meio do quê? Por meio da multiplicação. É somente isso. Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido e até a nossa próxima aula de matemática. Tchau, tchau!